Acho que já tá rolando. Ui, já tá gravando? Já. Terceira tentativa. Terceira tentativa e quem arrumou tudo foi ele, fui eu. Pode mudar. Tá, posso fazer as mesmas perguntas Pode, sem claro, problema? sem problema. Então tá. Memória afetiva, de Alex Frechette. Né? Começou em... Onde você nasceu? Nasci em São Gonçalo, 1978. 78. E depois você foi, pouco depois, ainda criancinha, né? Bebê. Mas por que teve essa mudança? Porque a maternidade era lá. E a sua infância então foi lá, né? Foi em Niterói. Em que bairro que você cresceu? Santa Bárbara. Santa Bárbara. E brincava no São Bento, Capsamento? bastante, um pouquinho. Eu ficava mais no centro, mas na verdade a minha família morava mais no centro de Niterói. Então, Perto da Ponta da Areia também. A memória afetiva de Niterói com vários trabalhos usando cera e nanquim, que é uma técnica, né, que se usa para as crianças, né? Então essa ligação, né, do que é infantil com memória, muito bacana. É porque tem sempre essa preocupação do suporte. Do suporte. O suporte com a ideia, né? Que o suporte seja também um transmissor da ideia. Então, como era memórias afetivas, eu tentei falar sobre essa afetividade em Niterói, usando essa técnica que eu aprendi em Niterói quando era criança. Ai, que barato. Bem, e aí eu tô assim com inveja dos seus alunos. E eu tô aqui lembrando que você dá aula na rede municipal, estadual, para os pequenininhos e para os adolescentes, né? E é muito diferente? É bastante diferente, porque são colégios diferentes, né? Um é só os pequenininhos e outros os adolescentes. Aqui no Rio? Então, um no Rio e outro em Niterói. Ah, bacana. E são realidades bem diferentes, mas são dois colégios públicos também. Tem suas similaridades, mas são bem diferentes, principalmente por causa da idade também. Uns são muito pequenos. E o que te levou a ser assim, o professor Frechette e depois um artista plástico que está, enfim, retratando todo esse mosaico político que a gente entrou aí desde 2013? O que te colocou ali no olho do furacão para fazer essas séries? Para ser professor? Não. Ou seja, te tirou da sala de aula e te botou no olho do furacão. Ah, sim. Não, né? Eu comecei a dar aula, na verdade, só em 2010. Olha. 2010. Então foi tudo junto. Eu comecei a fazer séries de diários em 2010 e comecei a dar aula também em 2010. Tudo... porque até então eu tinha feito faculdade de Belas Artes, me envolvia mais ou menos em artes plásticas, tinha feito os cursos de desenho e desde pequeno tinha uma certa propensão assim, a desenhar, gostava de desenhar, era uma coisa que era um divertimento e ao mesmo tempo uma coisa séria, uma brincadeira séria, né? Mas você foi direto no desenho? Eu gostava de desenhar no começo, né? E depois passei a pintar, mas tudo está interligado, né? Muito próximo. E aí fiz faculdade de Belas Artes pensando que era uma das únicas. Mas você teve duas bandas, né? Tive você não tocou por 10 anos como toquei por uns 10 como anos. roqueiro. Isso. Aí quando a banda acabou eu comecei a me dedicar às artes plásticas, em 2010. E aí comecei Logo a fazer juntinho com as aulas e a série dos diários. Interessante. Porque em 2010 a banda acabou e eu via que precisava fazer outras coisas. Essa era Cartas para Cartas da Júlia Marie. a Júlia Marie. Legal. E aí eu senti a necessidade de fazer outras coisas sozinho. Não mais com a banda, assim. Acho que estava passando por um processo de amadurecimento, talvez. Não diria, eu diria assim, mais de querer desenvolver as coisas sem estar num conjunto, assim, algo assim. E aí fui fazendo os diários, que era uma maneira de eu me situar no mundo, assim. Então eu ia para os lugares e desenhava os lugares que eu ia. Todos os dias eu comecei a fazer isso e percebi que essa disciplina me libertava.
E aí, a partir dessa constatação, eu fui fazendo vários outros diários. Fiz diários anotando sonhos todos os dias, fiz diários com poesias, fiz diários de viagens, de diários resgatando papéis de rua. De anunciantes, aqueles que eles dão, assim, isso, compre ouro. Isso. Muito bom. E aí fui fazendo relatos, fiz um relato sobre Niterói, depois sobre a sala de aula, e foi vários diários. Muita produção. Muito legal isso. Não, sério, é muita produção. E daí, sei lá, chegou 2013, todo mundo na rua, e você tava lá junto, assim, tu desceu junto. Fui, e já tinha uma certa relação assim, política, porque estava fazendo uns diários que chamavam de diários documentais, que eram vídeos falando sobre greve de professores ou movimentos sociais. Já estava mais ou menos inteirado nesse ambiente. E aí em 2013, em junho, comecei a participar mais dos passeatas e tal, e fui percebendo as arbitrariedades, as prisões arbitrárias, as pessoas feridas e muita injustiça acontecendo bem na cara de todo mundo. E fiz essa série que eu chamei de Manifestações Diárias, que eram pessoas retratadas com uma sinopse da sua pequena história e o que tinha acontecido com ela no contexto das manifestações. Por exemplo, assim, um ativista ou manifestante que foi preso, como se deu, isso. Bacana isso. E eu tenho a impressão que só você estava fazendo isso naquela época, que isso não aparecia nem em jornal, nem... Eu fui coletando, assim, as histórias eram difíceis de coletar, às vezes às vezes saía na mídia, não, às vezes não, muitas vezes saía na mídia alternativa, mas era difícil. Isso que eu quis dizer, era sempre pela alternativa, né, que a gente ficava sabendo dessas histórias. E depois que eu comecei a fazer, as pessoas começaram a me procurar e contar as coisas. Que legal. E aí, mas era difícil de conseguir o rosto delas certinho para desenhar e tudo mais, para que a série tivesse uma unidade, fazer só preto e vermelho e com a pessoa de frente, assim. Mas aí eu fiz 55 dessas. Nossa, excelente. A sua solução foi excelente, né? Você fazer uma jogada com poucas cores para poder manter. Para ser mais impactante, assim, para ser mais direto. E fechando essa, quando você começou a seguinte, já entrou nessa ideia de começar a escolher suportes que remetessem à historicidade? Eu pensei assim, no suporte, por exemplo, eu estava falando desse de Niterói. Então esse Niterói eu fiz em 2011, eu acho. Então eu já estava pensando nessa coisa do suporte. O suporte também é uma mensagem. É uma mensagem. Então esse das manifestações diárias era vermelho porque tinha uma coisa do sangue. Então, e aí fui vendo que esse era uma maneira de eu avançar com o meu trabalho. Sempre o suporte também ser um transmissor. Eu acho que os azulejos vieram antes ou depois dessa? Vieram em 2014. Mais tarde, 2014, então. Que nas Olimpíadas você usou os vasos gregos, né? Não, só... Desculpa, Olimpíadas não, Copa do Mundo. Não, esses vasos gregos são de agora. Na época da Copa do Mundo eu fiz umas releituras. Fiz releituras de várias obras conhecidas da indústria cultural e artística. Verdade. Você foi pegando os quadros. Fui mudando, assim, adaptando a realidade. Poxa, muito bacana. Porque era uma coisa, então, só para concluir o pensamento. Por favor. Já que a gente estava falando de um evento internacional, eu queria falar sobre coisas que todo mundo sabia. São ícones artísticos, né? O quadro Grito, o quadro do Guernica, todo mundo conhece, o mundo inteiro conhece. Cara, o Guernica ficou muito bom. Ficou muito show. E assim, eu acho que o sucesso é absoluto, né? Eu estava justamente comentando contigo esse livro que você lançou agora recentemente, né? Do Diário para Descolorir, né? Fazendo aquela piada com os livros de colorir que estão na modinha, né? Uma alusão, assim. Uma alusão, né? Você pegou o momento, né? E justamente explicando assim, esse livro para mim é uma aula de direitos humanos. Se você levar para uma sala de aula,
e usar isso como referência para discutir isso com os alunos, ou mesmo num curso de Direitos Humanos, como às vezes eu participo. Isso tem que estar lá, esse livro é perfeito para isso. E eu fico assim pensando, você tem assim já uma ideia, sabe, para onde você tem uma meta, para onde você quer ir, assim, como artista, como, enfim. A minha meta é diária, assim, como os meus diários, as metas são diárias. Então a meta é alcançar o final do dia e fazer alguma coisa. Outra coisa que eu achei bacana, que uma vez você me contou, é a sua opção por fazer as expos, as exposições. Ai, que maravilha! Assim, em praça pública. Eu lembro que você justificou e foi ótimo. O que foi mesmo que você falou, assim, né? Não sei, mas eu sei que... Eu lembro mais ou menos, então eu vou te ajudar. Tá. Que você falou que você, inicialmente, você tinha tentado em livraria. Para lançar livros, sim. Eu já lancei livros em livrarias, mas aí eu percebi que um dos legados de 2013 foi esse pertencimento da rua. Ai, que ótimo. A rua, a gente pode tomar fazer qualquer a rua de volta, coisa, né? E a rua não tem pressão da livraria para quantos você vai vender, quantos você vai levar para cá, quantas pessoas você pretende que apareça, você vai fazer, como é que vai ser o vernissage, não sei o quê. Não tem isso, né? E já que eu estou falando de movimentos de rua, que se situam na rua, a melhor maneira é estar lá, né? É o lugar perfeito. E né? você não exclui ninguém, porque às vezes uma livraria é algo que tem que ter um certa divulgação. Tem pessoas que ficam inibidas de botar o pé numa livraria, né? Ou então pensar, se eu for lá, vou ter que comprar um livro.